Irmã, uma boa noite. E nós já estamos aqui na Casa Ágape mais essa noite, para que nós possamos juntos partilhar mais um salmo. E antes de partilhar este salmo, que hoje vai ser o Salmo 2, do versículo do 10 ao 12, eu quero partilhar que Deus, Ele realiza as obras de maravilhas da vida de todos, né? E nós estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de confusão, um tempo de destruição. A humanidade está sofrendo devido a muitos governantes terem enfrentado, né, o seu próprio orgulho. E eles não dão o braço a torcer. Cada um quer ser mais do que o outro. Cada um, eles querem ter um poder mais do que o outro. Tem a sua ganância dentro deles. E por isso, o povo tem sofrido. Tem pagado um preço pela violência do governante. Aqui não são todos, mas uma grande maioria, né? E a palavra do Senhor, ela realmente vai se cumprindo ao longo dos tempos. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que nós vamos ver, né, reino contra reino. Isso nós já estamos vendo há tempo, mas agora com cada vez com maiores essa situação. Mais reino contra reino tem se levantado. E isto, meu irmão e minha irmã, né, são porque esses reinos, esses governantes têm um coração distante de Deus. Eles ainda não conseguem perceber que o grande rei de todas as coisas, de toda a humanidade, aquele que criou o céu, a terra, o mar e todos nós, se chama Senhor dos Senhores, né? O Deus dos deuses, né? O Deus Altíssimo, aquele que criou o céu, a terra, o mar, todas as coisas. E é diante dele que nós temos que nos prostrar. É diante dele que nós devemos adorar, né? E enquanto esses reinos, através desses governantes, eles não perceber que eles têm que se humilhar, até mesmo para governar o seu país, né? A sua humanidade do seu país, eles precisam buscar a orientação de Deus. Mas se eles não se humilhar, né, deixar quebrar o seu orgulho, eles jamais vão perceber a presença desse Deus maravilhoso. Porque é uma verdade, nós só vamos conquistar a vida, a prosperidade, quando nós nos humilhamos e quando nós percebemos e admitimos que nós temos um Deus que pode todas as coisas e que nós somos simplesmente o seu filho, os seus filhos amados, que viemos neste mundo para viver uns com os outros, respeitando uns aos outros, independente de crença, de cor, de situação financeira, de tudo, né? No momento em que nós começarmos a viver isto, nós vamos saber partilhar aquilo que nós temos de melhor. E o que acontece muitas das vezes, que esses governantes, eles não querem partilhar suas riquezas, né? Eles preferem então se cercarem de armamentos cada vez mais pesados, achando que a segurança deles está na arma, estão no poder dele. Tudo coisas enganosas. Porque se o Senhor quiser, né, fazer justiça logo em seguida e derrubar todos esses poderes, ele faz. Mas tudo tem seu tempo e sua hora, e Deus sabe de todas as coisas. Mas o que significa isso para nós? Significa que nós devemos continuar orando para esses governantes, né, a se converterem, a mudarem, assim como Jonas foi enviado a Nínive para poder falar para aquela cidade, para que o rei daquela cidade pudesse publicar, para que o povo pudesse se converter, mudar de vida.
glorificar a Deus, senão seria totalmente destruídos. E o rei ouviu, o profeta Jonas, e ali foi transformados, modificados. Deus não destruiu, Deus o abençoou. Nós devemos ser como este povo, admitir os nossos erros, os nossos males, e estarmos na presença de Deus, não como um rei, não como um poderoso, mas como um filho, que depende da graça do Senhor, como aquele que tem um coração para poder partilhar daquilo que nós recebemos. Meu irmão e minha irmã, o salmo de hoje é o Salmo 2, do versículo 10 ao versículo 12, que vai nos dizer assim: agora, pois, tomai cuidado, ó reis, aceitai este aviso, governantes da terra, servi ao Senhor com reverência e prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e pereçais pelo caminho, pois sua ira se inflama de repente. Felizes os que nele se abrigam. Felizes os que nele se abrigam. Felizes somos nós que somos convidados e aceitamos a colocar a nossa vida, a nossa casa, diante da proteção do Senhor e sob a sua orientação. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe e uma boa noite.